Que Deus continue nos abençoando, que Deus os guarde, que Deus continue tomando conta de cada um de seus filhos nesse momento, como Ele sempre tem feito. Amém, amados? Nós vamos ler em Marcos, capítulo 15, e no versículo 38. Graças a Deus. Aonde está escrito que as seguintes palavras, né, antes do nosso Senhor entregar seu Espírito ao Pai, está escrito aqui já no versículo 37 a seguir, ao 38. E Jesus, dando um grande brado, expirou. E o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. Versículo 39. E o centurião que estava de frente dele, vendo que assim, clamando, expirara, disse: verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Bondoso Deus e Pai Celestial, Senhor, damos graças a Ti mais uma vez, ó Deus, pelo privilégio de estarmos na presença do Senhor, Pai. Peço pelos meus irmãos nesse momento, peço pelos Teus filhos, ó Deus, aqueles, ó Pai, que estão enfermos em uma cama, aqueles que ainda não receberam a revelação de Sua palavra, ó Deus, que possam, ó Pai, de alguma forma, o Senhor, se aproximar dessas pessoas, se são eleitos para crerem em Sua palavra, ó Deus, e ouvirem da boca do Senhor, ó Pai, para que o véu do tempo seja rasgado para essas pessoas, ó Deus, para que possamos, ó Deus, entrar além do véu, ó Deus, e saber o que o Senhor tem escondido para nós nesse momento. Que é somente os filhos, os eleitos do Senhor, ultrapassarão essa cortina que já foi rasgada, ó Deus. Pai Santo, era pecado atravessar o véu, ó Deus. Hoje é pecado não atravessá-lo, ó Pai. Então que a bênção do Senhor possa estar sobre seus filhos nesse momento, que eles possam entender o valor de Sua palavra. Agradeço no nome de Jesus Cristo, hoje e sempre. Amém, Senhor. Graças damos ao nosso bondoso Senhor, que tem entregue a sua vida para que possamos ter vida. Amém? Foi isso que Ele tem dito: eu venho para que tenham vida, e vida com abundância. E essa vida não é outra coisa a não ser a palavra de Deus. E o homem tem perdido isso através das tradições religiosas. Tradições. Faz com que o homem perde aquilo que Deus está fazendo, porque ele está preso no ensinamento dogmático. Um ensinamento perdido pelo tempo, aonde de uma certa forma pode até ter sido começado através de um enviado de Deus, mas o mensageiro, ele tem nos dito que quando Deus tira seu mensageiro de cena, rapidamente aquele povo se organizam e Deus já não está mais no meio deles. Ele cita a era de Lutero. Quando aquela era se organizou, Deus saiu do meio deles e continuou através de John Wesley. Quando o povo de John Wesley se organizaram,
se tornaram a igreja metodista. Deus saiu do meio dessas pessoas e veio nessa última era, onde é chamado de a era de Laodiceia. E Laodiceia se organizou e Deus saiu do meio deles. Não está mais no meio dos laodiceianos. Aonde está Deus? Deus está aonde a palavra dele está. Aonde a palavra dele está. Amém? E aonde está o Espírito do Senhor, a palavra do Senhor, ali há libertação. Então esse povo aqui que crucificaram Jesus, eles o crucificaram porque eles estavam em tradições religiosas. Vocês observam que aquelas pessoas, eles sabiam sobre Elias. Tanto que antes da morte de Jesus, ele disse, Eli, Eli, ou Eloi, Eloi, lama sabatani, que traduzido é Deus meu, por que me desamparaste? Então vocês observam que aquelas pessoas entenderam errado o que Jesus estava dizendo. Eles disseram, ele está chamando por Elias. Vamos esperar para ver se Elias vem libertá-lo. Então eles sabiam, através das tradições religiosas, eles sabiam que Elias não morreu, eles sabiam que Elias foi transladado em uma carruagem, subiu aos céus em uma carruagem, e através da palavra eles sabiam dos acontecimentos. Mas eles se organizaram e não entenderam o desenrolar da palavra. Então o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. De alto a baixo. E esse véu rasgado, qualquer homem, agora, através do sacrifício do Calvário, através do sangue derramado, ele agora pode entrar véu adentro, através da revelação da palavra. E essas pessoas não puderam entender o acontecimento. Vocês observam que o centurião, quando ele disse que verdadeiramente esse homem era o Filho de Deus, ele percebeu depois do acontecimento. Aí já é tarde. Realmente aquela mensagem que era pregada era a mensagem revelada. Era a mensagem da ressurreição. É tarde demais. Somente os eleitos de Deus, eles entenderão esse processo. Somente eles entenderão. Porque eles fazem parte dele. Vocês fazem parte disso. As tradições religiosas, ou as tradições, elas têm feito coisa com os homens, tanto no mundo natural, não só no mundo religioso. Fazer uma pergunta para vocês. Vocês já viram índios gêmeos? Aqueles dois moços são gêmeos, são índios. Vocês já viram isso? Não existe índios gêmeos. Pode até aparecer por aí, mas até levando pela tradição indígena. Você vê aonde isso vai? Agora, por que não existe índios gêmeos? É porque os índios, quando nasciam gêmeos, eles matavam. Essa é a tradição. Um daqueles índios era morto.
Porque eles tinham em mente que um daqueles dois eram maus. E eles são ungidos pelo mesmo Espírito. Se você entrar nas Escrituras, você vai ver que Abel matou Caim. Caim matou Abel. Esaú perseguiu Isaac. E o que aconteceu lá no princípio, quando Caim matou seu irmão gêmeo Abel? Porque um era maligno e o outro era de Deus. Um era mau e o outro não. E os índios, eles matam um, porque eles acham que um é mau e o outro não. É o mesmo espírito fazendo com que matem os gêmeos. Porque isso vem desde lá de trás. Satanás precisava tentar matar um filho de Deus, um eleito de Deus. Precisava matar Jesus. Porque foi dito que a semente da mulher pisaria a cabeça da serpente. Satanás já sabia que esse acontecimento aconteceria. Então, desde o princípio, nós não sabemos desde quando os índios vêm fazendo isso. Desde quando essa unção está sobre ele. Fazendo com que mate os gêmeos. Porque um índio é mau, nasce mau, e o outro nasce bom. Mas quem disse que você tinha que matá-los? Vocês observam que Adão sabia que Caim não era seu filho. Nem por isso ele tirou a vida de Caim. Você tem que deixar as duas sementes germinarem, aquelas duas crianças crescerem, para que o fruto possa amadurecer, para mostrar a semente que são, para mostrar a espécie que eles são, para mostrar a unção que está sobre eles. E é somente Deus. Você não sabe quem é o eleito. Você não sabe quem é a eleita. Observa que os índios falharam nisso e continuam falhando. Você tem que deixar os filhos crescerem para manifestar a semente. Somente Deus pode dar fim à semente. Somente Deus. Estamos frente a frente com a palavra de Deus. E os verdadeiros filhos de Deus, eles se manifestam. Você não precisa tirá-los da igreja. Eles mesmos saem. Eles mesmos saem. Porque eles se envolvem em tradições religiosas. Jesus falou sobre tradições religiosas. E falando sobre os índios, não é somente quando nasce gêmeos que acontecem certas coisas de morte ali. Quando vem uma criança através de adultério, aquela criança é morta. Você observa que o adultério não é bem visto nem no meio indígena. Mas em muitas igrejas é. Em muitas igrejas é. Então, a tradição religiosa, ela impede o homem de entender os planos de Deus. Em Mateus capítulo 15, versículo 3. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: por que transgredis vós também os mandamentos de Deus pela vossa tradição? Jesus está respondendo, fazendo a pergunta para eles, porque esses escribas e fariseus, esses homens sábios, eles estavam perguntando
falando que os discípulos, eles estavam quebrando a tradição dos anciãos. Porque não lavavam as mãos quando comiam pão. E Jesus estava dizendo para eles assim, e ele, porém, estava respondendo a ele, e disse-lhes, porque transgredis vós também o mandamento de Deus pelas vossas tradições. A tradição daquelas pessoas estava invalidando os mandamentos de Deus. São as tradições que impedem com que você entre no véu, atravessa o véu. Então os filhos de Deus hoje, eles são chamados para sair dessas tradições religiosas. Saia das tradições e fica com a palavra do dia. A palavra do dia é para poucos. A palavra do dia é para eleitos, escolhidos de Deus. Desde antes da fundação do mundo. Você observa, desde quando o pecado é pecado, as tradições existem. Tradições não foi feita por Deus. As tradições fez com que os homens dessem carta de divórcio. Mas Jesus disse, vocês estão fazendo isso pela tradição de vocês. Mas no princípio não era assim. No princípio, criou Deus o homem, a mulher. Levou eles para o princípio. Mas só que eles começaram a pegar carrapichos, começaram a pegar defeitos no decorrer das eras, no decorrer do tempo. E as tradições têm tomado conta das igrejas até hoje. Pelas tradições da mensagem, eles não podem ver o cumprimento da palavra. Eu entendo essas pessoas, elas que não nos entendem. Vocês observam que o William Branham, ele era confundido pelos unicistas. Porque quando você conversava, quando as pessoas conversavam com ele conversava com os trinitários, os trinitários pensavam que ele era unicista. E muitas vezes eles conversavam com unicistas ali, eles achavam que ele era trinitário. Ele não era entendido por esse meio, por esses dois lados. E ele disse, eu prefiro estar no centro do caminho. Porque nem política, tem direita e esquerda. Mas você tem que estar no centro. Você não pode ser direita, você não pode ser esquerda, você tem que ter o meio termo. Tem que entender essa diferença de tradições religiosas. Às vezes você cria tradição sem saber. As pessoas criaram certas tradições em igrejas que todo final de semana eles chegam cedo, tem as irmãs, chegam de manhã, já fazem aquele almoço para guardar os irmãos. Depois da escola dominical já tem aquele almoço ali. O que é isso? É tradição. Tradição religiosa. E em Mateus 15:6, continuando, já no versículo 6, está dizendo, e assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. A tradição tira você do mandamento de Deus. As pessoas continuam indo na igreja normalmente, mas ela está numa tradição religiosa. Que quando chega alguém para apresentar a mensagem, eles não podem aceitar, porque a tradição os impediram. A tradição, ela está aí para impedir o homem de entrar véu adentro. Você só pode entender o Deus poderoso se você entrar no véu, depois do véu que você vai ver essas coisas. Você tem que penetrar isso.
entrar através dele. Aí você entenderá o que é a palavra de Deus. Então em Mateus 6,15, é assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Então se é mandamento, você tem que cumpri-lo. Se é mandamento, eu tenho que cumpri-lo. Por que nós temos que cumprir? Porque somos filhos. É somente os filhos que entenderão os mandamentos. Passei uns dias difíceis. Mas temos que estar no nosso posto de dever. Sabemos que tem filhos de Deus que precisam se alimentar da palavra. E se o pregador olhar para ele impede que os filhos se alimentem. Quantas vezes eu levantava da minha cama, olhava a minha esposa do meu lado dormindo, meu filho na cama dele dormindo, e eles só tinham a mim para buscar o alimento, pagar as dívidas para eles, colocar o alimento em casa para eles. E os filhos de Deus, eles precisam se alimentar da palavra. Muitas vezes eu ia doente, enfermo para o trabalho, arrastando da perna para o trabalho. Porque eu precisava levar o alimento para casa, porque tinham pessoas que dependiam e dependem de mim. Hoje eu estou aqui porque eu sei que tem filhos de Deus nesse momento que precisam se alimentar da palavra. E quando você se alimenta da palavra da hora, do alimento da hora, do alimento do dia, as tradições religiosas não pegarão você, porque o alimento é fresco. Você não pode se acostumar com o alimento passado. O alimento tem que ser colocado na mesa todos os dias. Então o pregador ele não pode olhar para as circunstâncias, para as necessidades, para os problemas dele. Ele tem que saber que os filhos de Deus estão acima dele. Preste bem atenção nisso. Muitos pastores, quando chegam, vão fazer uma visita, vão em determinado lugar, os irmãos olham aquela pessoa lá como se fosse Deus chegando ali para eles. E ele se sente o tal. Irmãos, a igreja, ela está acima do pastor. É o pastor que tem que se virar, não importa de que forma, para levar o alimento para os filhos de Deus. Aí aquele camarada, ele se sente o maior de todos ali. Ele é o menor. A palavra de Deus diz, e o menor servirá o maior. É o menor que tem que servir. Ou o maior servirá o menor. Entenda como queira. Por maior que o homem seja, se ele é um pregador da palavra, a igreja tem que estar acima dele. Porque é a família de Deus. Estamos falando de família aqui. Estamos quebrando as tradições. As tradições impedirão você de romper o véu. Da mesma forma que o profeta tem dito para nós assim, ó. Primeiro Deus. Segundo a família. E último vem o cabeça da família. Então, amados, primeiro Deus, a igreja e o pastor vem por último. Essas coisas têm que ser colocadas para a igreja. Muitos não contam isso.
para que eles possam ter o controle sobre você. Mas o controle da igreja é de Deus. Amém? As tradições precisam acabar. E Marcos capítulo 7, versículo 9. Dizia-lhes: bem invalidais o mandamento de Deus para guardardes as vossas tradições. Tradições do homem têm que cair por terra. Somente a palavra tem que permanecer. Marcos capítulo 13, 7, versículo 13. Invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição, que vós ordenastes, e muitas coisas fazeis semelhantes a estas. Então eles faziam coisas semelhantes, vocês observam, mas invalidando a palavra de Deus. Pessoas pegam coisas semelhantes à verdade, mas invalidando aquilo. Muitas vezes evangelho igual, mas invalidando aquilo que Deus está requerendo de você. A palavra de Deus, ela é clara. A palavra de Deus, ela não deixa o homem sem uma luz. Quando você estiver olhando para algum lado ou para algum lugar, que você só enxergar trevas, só enxergar escuridão, para um pouco. Às vezes a luz está em você. A luz está em você. Só que nós temos o costume de olhar em volta. Estamos olhando em volta e a luz está em nós. A palavra às vezes está em nós. E nós estamos querendo procurar em algum lugar, mas a palavra já está refletindo para você. O local onde você está já é luz. Mas muitas vezes não percebemos isso. O homem não percebe aquilo que Deus está fazendo por ele. 1 Pedro 1,18 diz: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como a prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, por tradição, recebestes vossos pais, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como a prata ou ouro, que fostes resgatados de vossas vã maneira de viver por tradição. Recebestes de vossos pais. Tradição que recebeste de vossos pais. As tradições, vocês observam, são seus pais que às vezes passam aquilo para você. Então você está aqui para quebrar isso. Você só precisa da palavra de Deus. Você não precisa de mandamento de homem. Você não precisa de um pastor para chegar para você e dizer o que você precisa fazer. Ah, irmão, porque o irmão não faz desse jeito? Porque o irmão não faz daquele jeito? Tem muitas vozes. Mas quando você rompe esse véu, quando o véu é rompido, aí você consegue enxergar com clareza aquilo que Deus está fazendo por você. Aquilo que Deus está requerendo de você. Na mensagem O Desvelar de Deus, o Bruno disse: quebrando o véu da educação, quebrando o véu denominacional da tradição.
Então, isso daí são um véu. Educação, esse tipo de educação que você vê aí é um tipo de um véu cobrindo os olhos das pessoas. O véu denominacional é uma tradição. Mas você precisa romper esse véu. Ele diz, rompendo aqueles véus que o estão escondendo de você. Estão o escondendo. Escondendo Deus de você. Rompendo os véus do orgulho. Vocês, mulheres, vocês são filhas do rei. Comporte-se dessa maneira. Vivam desta maneira. Rompa cada véu. Não importa qual PhD e o que de LLD diz. Isto é contrário àquela Bíblia. Rompa através daquele véu. Rompa aquele véu. Pois temos tradições e coisas a vir a ele. Você o verá de pé. Você o verá de pé quando esse véu é rompido, quando as tradições é rompida. E quando você vai ver ele de pé, o que você vai entender? O que você vai estar vendo ali? Porque agora o véu está rasgado para você. Você entrou no véu. Ele disse, o conquistador poderoso. A palavra prometida para esta era sendo manifesta. Você verá o Deus poderoso desvelado. O que é desvelar? É tirar o véu. Desvelar, está desvelado. Está fora do véu. O Deus desvelado. O verá bem no nosso meio aqui. Desvelado. O Deus poderoso invicto por tradições. Por que invicto? Porque ele não pode ser rompido por tradições. As tradições não podem romper isso. As tradições têm que cair por terra. O homem não entenderá isso. Permaneçam com a palavra, onde ele está dizendo aqui que essas coisas serão rompidas para você. O véu tradicional será rompido. Aqueles homens não puderam entender o véu, o outro lado do véu, porque aquilo estava velado para eles. Mas para o cristão, Deus está desvelado, ele está à vista, ele está à mostra para você. Ainda na mensagem o Desvelar de Deus, no parágrafo 360, William Branham diz, ajude cada pessoa a crer nessa mensagem, Pai. Rompa através de cada véu de orgulho. Cada véu da incredulidade. Tudo isso é véu que impede você de ver Deus. Impede você de entender a Deus. Ah, ele é seu próprio Pai. Mesmo as pessoas sabendo que Jesus não é o próprio Pai, ainda tem um véu sobre ela. Ali tem o véu do adultério. Ali tem o véu de 2 ou 3 ou 4, 5, 6 casamentos. E vocês observam que sempre tem um pregador ou um membro da igreja que passa a mão na cabeça dessas pessoas. Você sabe por que eles passam a mão na cabeça dessas pessoas? Porque ainda não atravessaram o véu. Você não pode apoiar o erro se você ultrapassou o véu. Se você está do outro lado do véu, você não vai permitir essas coisas. Mas quando você não atravessou, você está fora, então o véu também para você, você está fora. Você está na mesma condição daquele homem. A incredulidade, o adultério,
A vida conjugal está atrapalhando ele de ultrapassar o véu. Aí o mensageiro está dizendo para você a maneira de você atravessar o véu. Rompa através de cada véu de orgulho, cada véu da incredulidade. Depois que você rompe isso, ele está dizendo, e veja o poderoso conquistador desvelado diante dos crentes. Ah, entendeu? Então ele não está desvelado para a igreja. Você pensa que Deus está desvelado, está sendo mostrado para a igreja. A igreja ainda não venceu essas coisas. A igreja não ultrapassou esse limite. Ela ainda não pode ver Deus desvelado. E por não ver Deus desvelado, eles dizem que Ele é o próprio Pai. Eles não entendem isso. Tem um véu sobre eles. Eles não entendiam William Branham. Vocês observam que os próprios crentes não entendiam ele. Ah, você é unicista. É porque, diante da mentalidade humana, estamos falando de Jesus sendo o próprio Deus ali, não há outro, na mentalidade humana. É porque é isso que a palavra deixa as pessoas entender. Mas a semente eleita, ela entende essas coisas. A semente eleita, ela vive para essas coisas. Então o mensageiro está dizendo para você que essas coisas têm que ser rompidas. O véu da incredulidade, o véu do orgulho. Aí então você vai ver o poderoso conquistador desvelado diante dos crentes. Crente, eles creem na palavra. Esses crentes são como Cristo. Continuando, pois eis que estarei sempre convosco, até a consumação dos séculos. A consumação do século é o fim das eras. Um pouco mais, e o mundo não me verá. O mundo não verá essas coisas, não entenderá essas coisas. Porque o mundo está do outro lado do véu. Mas e aqueles que estão do lado que já atravessaram o véu? Mas vós me vereis. Mostra a ti mesmo no nosso meio, Senhor, como tu tens feito. Sempre permanecer desta maneira, até que sejamos visíveis diante de ti. Quando o Wayne Murphy se transformar e tu te tornares outra vez o Filho do Homem e Filho de Deus. Conceda isto, Senhor, no nome de Jesus Cristo. Então vocês observam que o mensageiro está nos dizendo aqui. Observe o que ele está nos dizendo aqui. Essa palavra em Murphy. É o mesmo ser em uma outra carne. É o mesmo ser. Vocês observam que quando o irmão Branham citava sobre o teatro, sua filha no teatro, um apresentador de teatro, um artista, quando vai apresentar uma peça, ele coloca uma roupa de um príncipe, ele vai atuar como um príncipe. Aí ele vai atuar como um plebeu, aí ele vai trocar de roupa, já não vai ser a roupa de um príncipe, vai ser uma roupa humilde ali. Aí ele vai se apresentar como um soldado, ele vai se apresentar de armadura. Mas vocês observam que é o mesmo homem, o mesmo ator, em roupas diferentes. E quando é dito Deus em Murphy, é o mesmo ser em corpos diferentes. O mesmo Deus
que usou seu filho, que fez tudo através de seu filho, andou aqui na terra através de seu filho. Era Deus em Murphy. Era Deus em um corpo. Deus mudando a sua natureza, não. É Deus mudando de um corpo para outro. O último atributo que Deus tem usado foi ser o profeta. Mas é impossível as pessoas verem isso. E quando Deus conversava com as pessoas através do seu profeta, elas não conseguiam entender o profeta. Ele era um mistério como Jesus foi. Jesus foi um mistério até para os apóstolos. William Branham foi um mistério para aqueles que o seguiam, até hoje é. Mas não era o William Branham que era o mistério, era Deus nele. Deus velado, Deus escondido através do seu profeta. Deus ressuscitando através do seu profeta. Deus curando enfermo através do seu profeta. E as pessoas que não atravessaram o véu, as pessoas que estavam através de tradições, não conseguiram acompanhar isso. Não conseguiram entender essas coisas. Graças a Deus. O mensageiro nos diz ainda na mensagem Desvelar de Deus, ele diz: eu vejo, eu o vejo. Quem que ele está vendo aqui? Ele está dizendo, o Deus poderoso desvelado. O William Branham estava vendo. O Deus poderoso desvelado. Sem o véu. Tirado o véu. Sendo mostrado. Eu o vejo colocar para trás os credos, as denominações, os cepticismos, os programas educacionais. Quem é que está fazendo isso? Você observa que Deus está colocando todas essas coisas para trás. Tem que tirar isso da sua vida. Tem que tirar essa sujeira de você. Para que você possa enxergá-lo. Ele está fazendo a limpeza. Tudo é ele que faz. Não é as tradições que fazem. Lembra dos índios? A tradição indígena? A tradição indígena é muito melhor do que muitas tradições da mensagem. Que não permitem o adultério nas aldeias indígenas, que quando nasce, que vem uma criança através do adultério, aquela criança é morta, porque o adultério não é permitido ali. Gêmeos são mortos, morre um, fica apenas um. De dois só sobra um, porque eles deduziram que um daqueles dois moços, ou uma daquelas duas moças são más, são ungidas por espíritos maus. E eles não, quando tomam esse tipo de atitude. O cristão deixa a semente se manifestar, deixa a semente crescer. É por isso que Paulo disse, eu plantei, Apolo regou e Deus dá o crescimento. Então essas coisas têm que crescerem juntas. Você não sabe o fruto, você não conhece. Deixa as pessoas se alimentarem da palavra. Então se eu estou aqui levando a doutrina para vocês, a palavra de Deus para vocês, não critique seu irmão. Deixa que Deus faz a separação. Vocês observam que o verdadeiro cristão, o tempo vai passando, ele sente prazer em estar servindo a Deus. Mas tem aquele que começa a se afastar da palavra. Vem na igreja porque está acostumado, isso já se torna uma tradição de estar vindo na igreja. Não vai na igreja porque sente falta da palavra, sente sede da palavra, não dá um amém pela palavra, não tem sede para procurar alguma coisa para ler aquilo, para ter um entendimento sobre aquilo. Ah, eu já sei. É isso que fez com que as tradições entrassem no mundo religioso, porque eles achavam que sabiam. Nós não sabemos. Estamos aqui para ser
dirigido por Deus. Então o irmão Branham está nos dizendo que tudo isso tem que sair da sua vida. Esses programas educacionais e tudo mais. Andando para frente. Lá de pé. Pensam vocês que os credos poderiam conquistá-lo? Pensa você que as denominações poderiam conquistá-lo? Pensa você que o Concílio Mundial pôde conquistá-lo? Ele conquistou tudo. Como que ele conquistou tudo isso? Impedindo essas tradições. Não é que ele conquistou dizendo essas tradições vão vir todas para mim. Não é isso que ele estava dizendo. Conquistou isso, rompendo isso. Mostrando a diferença da palavra de Deus e daqueles que permanecem nas tradições. Então, quando a palavra se manifesta, ela está tirando você, o eleito, das tradições religiosas. Ele conquistou tudo. Quebrou cada aguilhão. Rasgou o inferno. Rompeu o selo. Entrou no Santo dos Santos. Desvelou a si mesmo para nós. Sendo a palavra. O mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém. Eu amo. Você o ama. Nós amamos Ele. Porque Ele primeiro nos amou. Então, se Ele primeiro amou você, foi esse amor que tirou você desse mundo religioso. Foi esse amor de Deus no coração do eleito, que o tirou das confusões, que tirou do meio das religiões, que fez com que ele entendesse o próximo passo. Ou você pensa que você entende porque você é bom. É que você já foi escolhido lá atrás. E as tradições religiosas não têm poder sobre o eleito de Deus. Porque ele foi predestinado para ver o cumprimento da palavra. Então esse Deus poderoso, ele é desvelado apenas para o crente. E nisso nós começamos a sentir pena, tristeza. Porque o irmão está há tanto tempo com você, não está entendendo aquilo. Nossa, ele é uma pessoa tão boa. Mas se ele é um eleito, nem que seja no último estágio da vida dele, Deus fará com que essas coisas se rompam, saiam dos olhos espirituais, de seus olhos, e que eles possam entrar o véu, atravessar o véu. E quando você atravessa o véu, as tradições religiosas não farão parte da sua vida. Aquilo que você gostava de fazer não fará mais parte da sua vida. Deus está aqui para tirar isso de você, porque essas coisas não pertencem ao cristão. Essas coisas não pertencem. As sementes foram misturadas. Observe o país que você mora. Aqui tem italiano. Tem todos os tipos de pessoas, raças, línguas. Aí casa um argentino, suponhamos assim, e um italiano. Ou um africano e um alemão, porque tem diversas raças aqui dentro. Aí quando a criança nasce, você ainda não percebe. Mas quando ela começa a desenvolver, você vê que aquele moço, o corpo dele não tem nada a ver com a sua genética. Porque se você pegar um italiano, um alemão, a estrutura óssea deles são maiores, mas são pessoas fortes. O africano são enormes também. Aí você está vendo que aquela pessoa desenvolveu tanto e você é um pequenininho ali, uma pessoa de baixa estatura, você, a tua esposa. Ah, esse menino não é meu. É de sementes misturadas.
Talvez você é filho de um cruzamento entre italiano e alemão, ou de indígena com negro. Mas o tempo sim vai se encarregar de tudo. Vai mostrar a semente que aquela pessoa é, a estrutura daquela pessoa. E assim é Deus e seus filhos. O tempo no aprendizado vai mostrar, a revelação vai mostrar qual é a semente. Por mais que Satanás tenha misturado a semente, por mais que a morte tenha entrado no meio natural das pessoas, falando da palavra, tem muitos morrendo, ouvem a palavra de Deus, mas estão morrendo, mesmo ouvindo a verdade. Tem pessoas que estão morrendo ouvindo a doutrina. E não é uma doutrina misturada, é uma doutrina pura. Mas por que ela está morrendo e não entende? É porque a semente que está nela é uma semente misturada, não é a semente de Adão. Não é a vida que Deus tinha colocado em Adão, que se multiplicaria no decorrer do tempo. Porque se você voltar à semente de Deus, elas vão chegar até em Adão, e Adão a Deus. Por mais que tenha se perdido, por mais que tenha se misturado tudo, Deus sabe quem são seus filhos. Como que Deus sabe? Através da manifestação da palavra. Quando a palavra é manifestada, você vai mostrar o que você é. Simples assim. Você vai mostrar a sua natureza. Você não ama, você não se esforça para amar. É porque a natureza do amor está em você. Você não se esforça para ter a revelação da palavra. Porque isso não vem de vós. Isso não vem da minha pessoa. Isso não vem de você. É de Deus. Então, se isso vem de Deus, é porque você estava nele. Então, essas coisas não é para aqueles que correm, mas para aqueles que permanecem. Para aqueles que Deus se compadece, para aqueles que estavam em Deus. Não tem como nascer um limão de uma laranja. Não tem como nascer uma maçã de um pé de manga. Não tem como nascer um incrédulo de Deus. São frutos diferentes. São dois pais. Se você é filho de Deus, você produzirá os frutos de Deus. Você produzirá as obras de Deus. Aquele que crê em mim, as obras que eu faço, ele também as fará. Ele também as fará. Jesus diz, aquele que vem a mim, a todo aquele que o Pai trouxer, de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque foi o Pai que levou. Então você só pode ser conduzido pelo Espírito Santo. Se o Espírito Santo, não é você que conduz o Espírito Santo, é o Espírito que te conduz. E o Espírito só vai conduzir até Jesus aqueles que são dele. Amém? Que Deus abençoe os irmãos, que Deus os guarde, que Deus possa fazer com que você cresça mais e mais nessa palavra do Senhor, com que a palavra possa se refletir mais através de nós, que nós possamos entender a nossa origem, sair das tradições. As traduções têm impedido os homens de ver Deus, de entender a Deus. Amém, amados? Que Deus os guarde. Que Deus dê um domingo, um resto de domingo abençoado a cada um de vocês.